Tornado quase uma obsessão na Europa durante o século XVI, o tema canibalismo não se restringiu ao Brasil e permeou as narrativas das primeiras incursões por toda a América. Diego Álvarez Chanca, integrante de uma das expedições de Colombo, contava, por exemplo, que os índios Taino temiam os Caribe, pois estes eram fãs assumidos do sabor inigualável da carne humana. Na primeira descrição de antropofagia na região onde hoje se localiza o Brasil, a iguaria é descrita como alimento comum por estes lados. À medida que o século XVI avançava, as descrições do consumo de carne humana começaram a se multiplicar, cada vez mais aterradoras. Rapidamente, o canibalismo tornou-se uma das principais características dos habitantes destas terras. Era comum, em mapas do período, que a costa brasileira fosse descrita como terra de canibais e ilustrada com cenas de tenebrosos banquetes. Muito desse exagero sobre as práticas antropofágicas no Novo Mundo, porém, pode ter ocorrido por motivos bem distantes do entretenimento. Declarar determinada tribo praticante de canibalismo era a maneira mais fácil de se provar que ela não aceitava as normas da coroa, e tal veredito funcionava como um sinal verde para a sua escravização, conduta autorizada pela rainha Isabel de Castela já em 1503. Isso levou alguns historiadores recentes a defender a tese de que não houve, de fato, antropofagia entre os ameríndios. Tudo não passara de uma mentira criada pelos conquistadores europeus para justificar a escravização em larga escala dos nativos. Olha, mas isso aí, gente, pra mim, parece uma coisa um pouco exagerada, assim, parece uma coisa calcada muito mais em crenças ideológicas do que em fatos mesmo. No século XX, a antropofagia retornaria, tornada mote pelos modernistas. Mas se o canibalismo metafórico de Oswald de Andrade e seu célebre Manifesto Antropófago, de 1928, nem de longe meteu o medo que sua versão literal costumava fazer no passado. Sua influência até hoje reverbera e não apenas nas aulas de história. Posso confessar uma coisa, assim, só um parênteses? Eu sempre achei tão engraçado que esse resgate da antropofagia foi feita por um paulistano branquelo e barrigudo. E, apesar da variedade razoável de imagens retratando rituais antropofágicos, não é exagero afirmar que a fixação da imagem do Brasil canibal, que essencialmente corresponde à visão do Brasil em seu primeiro século, bebeu em fonte hegemônica, América Tertia Pars. Terceiro volume das Grandes Viagens, série editada e ilustrada pelo belga Théodore de Brie. Nascido em Liège, Bélgica, em 1528, o protestante Théodore de Brie foi, assim como muitos simpatizantes de Lutero, obrigado a constantes deslocamentos durante o turbulento século XVI. Em 1588, já com 60 anos, instalou-se na que se tornaria sua última morada, Frankfurt, onde, a partir de 1590, começou a editar a série que o tornaria célebre, uma coletânea de relatos sobre a América dividida em 13 tomos ricamente ilustrados, As Grandes Viagens. A ideia de compilar e encadernar textos sobre o Novo Mundo, contudo, não era nova. A primeira coleção fora publicada em 1507 por Francavano Montalbano, batizada de Paesi Novamente Ritrovati. Trazia cartas dos exploradores mais conhecidos como Colombo, Vespúcio e Vasco da Gama. Ao que tudo indica, obteve sucesso comercial. São conhecidas pelo menos 5 reimpressões até 1520 e o livro recebeu traduções em latim, alemão e francês. As explicações para o seu êxito podem ser encontradas tanto na atração exercida pela ideia em si,
A reunião numa única peça e numa única língua de textos até então dispersos, como também no tom das narrativas selecionadas para o livro. Pois, ao contrário dos cosmógrafos e de suas polêmicas em nome da ciência, Paesi, novamente ritrovati, declarava propósitos bem menos ambiciosos. Queria apenas entreter seus leitores. Uma vez inaugurado o filão editorial, outras coletâneas semelhantes surgiram no decorrer do século XVI. Nenhuma, porém, chegaria perto do requinte e impacto visual das grandes viagens, pois débris, ourives de formação, fazia da imagem um elemento tão ou mais importante que o texto na concepção da obra, recheando as imponentes páginas em formato infólio com gravuras de execução magistral. E em grande quantidade. O número total de imagens se aproximava de 600, quase metade delas totalmente inventadas. Dos 13 volumes, apenas 6 foram feitos com o patriarca vivo. Após sua morte, em 1598, seus filhos e posteriormente seu genro deram prosseguimento à coleção, que se encerraria apenas em 1634. Os gatilhos que dispararam a publicação da obra foram visuais. Dizem que Théodore Débris teve a ideia em Londres, ao entrar em contato com 2 conjuntos originais de imagens retratando o Novo Mundo. As aquarelas de John White sobre o assentamento britânico na Virgínia, executadas em 1585, e os esboços do duvidoso artista Jacques Lemond de Morgue, participante do mal-sucedido assentamento protestante francês na Flórida em 1564. Em 1590, as imagens de White serviram de base para as ilustrações de Breve Verdadeiro Relato da Recém-Encontrada Terra da Virgínia, o volume 1 das Grandes Viagens. No ano seguinte, 43 gravuras baseadas nos traços de Lemoyne ilustravam o segundo livro. O Breve Verdadeiro Relato foi editado em 4 línguas: latim, alemão, inglês e francês. Ao que parece, porém, as vendas não corresponderam às expectativas e o volume seguinte seria reduzido às versões em alemão e latim, padrão seguido por todos os 11 que viriam. Em 1592, saiu das prensas a terceira parte da América de Débris, América Tertia Pars. Deixava de lado a porção norte do continente e se debruçava integralmente sobre os relatos de Randstaden e Jean de Lery. No frontispício, a informação textual é ladeada por um casal nativo. O homem devora uma perna humana, a mulher um braço. Um aperitivo para as páginas seguintes. As ilustrações do livro foram, em sua maioria, baseadas nas xilogravuras da edição original de Randstaden. Não apenas infinitamente mais bem executadas, como era de supor, mas também elaboradas para amplificar o impacto das passagens mais espantosas. Pois a fama das gravuras das grandes viagens não provém apenas da perícia com a qual a família Débris manejava o buril. Boa parte de seu sucesso deve ser debitada a essa ênfase no conteúdo mais chocante: assassinatos cruéis, vísceras, seres monstruosos, canibalismo. Por isso, muitas das imagens de cunho exclusivamente etnográfico impressas no Staden original, como mulheres cultivando mandioca ou cenas de pesca, foram descartadas por Débris na confecção de América Tertia Pars. Outro aspecto fundamental na construção das grandes viagens foi o religioso. Pois ainda que o tema central fossem as maravilhas e monstruosidades do Novo Mundo, muitas vezes o vilão da história não era o selvagem nativo, mas um velho conhecido,
a Espanha católica. É comum toparmos com gravuras de espanhóis cometendo crimes horríveis, torturando e agindo de modo tão ou mais cruel que os índios. Por isso, Debray é presença constante na lista dos grandes difusores da chamada Lenda Negra, nome pelo qual ficou conhecida a proliferação do sentimento anti-hispânico durante o período. Um ódio cujas causas remontam tanto à Contra-Reforma quanto ao fato de o Império Espanhol encontrar-se em seu apogeu. Política e religião misturadas, como de praxe. Não, mas essa coisa de ter protestantismo nas grandes viagens é inquestionável mesmo. Mas além do sentimento anticatólico, também tinha muita misoginia, né? Porque na época, vocês sabem, né, que era muito frequente associar bruxaria com a mulher, com o feminino. Então, assim, não é coincidência que os dois autores que o Debray escolheu para estar no volume sobre o Brasil, o Staden e o Léry, foram os dois protestantes, deixando de fora o TV, que era católico. Mas eu acho que às vezes, viu, muita gente exagera a influência religiosa no resultado da obra. Eu acho que, para mim, o Deus de Debray era o mesmo Deus de todo comerciante, o fluxo de caixa. Porque também, se não fosse assim, como é que dá para explicar 22 páginas do texto do Léry está na versão em alemão e não está na versão de latim, né? Se fosse uma pregação religiosa, ele seria o mesmo texto. Então, mostra um pouco, é um dos indícios que mostra como o Debray, na verdade, ele estava muito mais preocupado em fazer o caixa rodar do que especificamente em converter a Europa inteira ao protestantismo. Isso que eu estou dizendo, assim, não é uma tese comprovada, não tem documentos que comprovem. Mas é que às vezes as coisas são simples, né? Muita gente exagera um pouco, mas às vezes as coisas são simples. Tem gente, por exemplo, que delira falando que Debray gravou no texto do Hans Staden a aldeia em diferentes formatos, variando de redondo para quadrado, porque quando tinha as cenas de ritual canibal antropofágico, era para a aldeia se assemelhar ao Globe, que era o teatro do Shakespeare. Porque também era um espetáculo. Enfim, é uma coisa assim, a gente não sei nem o que falar com uma coisa dessa, viu? E esse pessoal esquece que, assim, de novo, sem querer ser repetitiva, que ele era um homem do tempo dele, não do nosso tempo. E como tal, ele adotava as práticas da época. Então, se as imagens eram simbólicas, elas podiam ser misturadas umas às outras. Elas podiam não ter continuidade. Elas podiam ter feições caucasianas e proporções clássicas para representar ameríndios, negros, ou seja lá o que for. Não tem nada do Shakespeare, do Globo de Shakespeare ou coisa que valha nisso. Sim. Era simplesmente um homem do século XVI agindo como agiam os homens do século XVI. E foi assim que foi produzida a iconografia, foi cristalizada a iconografia brasileira no século XVI. Ela está toda cristalizada nesse terceiro volume do Debray. Tanto como uma compilação das imagens de Staden, Léry, de TV, quanto misturando todas, né? Como colocando o outro do TV na farra satânica do Léry, numa versão misturada com o Staden. Tá tudo ali. Tá todo mundo ali, executado com um espetáculo gráfico que, de certa forma, definiu como é que o Brasil desse primeiro século pós-chegada dos europeus seria visto dali para frente, seria visto até hoje. E então, nesse sentido... Parte reflexo, parte matriz. A imagem do Brasil criada por Theodore Debray com base nas xilografias... Eu tô falando, dá pra você não me interromper? Eu tô falando. Então, nesse sentido, eu acho que é isso. Pronto, acabei, tá vendo? Tá vendo? É fácil, como é fácil ser educado, espera. Eu acabei, agora você fala, tá vendo? É assim, cada um respeita a vez, tá vendo? Respeita a sua vez, mesmo com a sua voz irritante. Respeita a sua vez, você termina, eu termino, a gente acaba com essa jossa aqui, vai cada um pra sua casa, feliz, tá vendo? É isso. Parte reflexo, parte matriz, a imagem do Brasil criada por Theodore Debray com base nas xilogravuras de Hans Staden, perdurou por séculos. De certa maneira, ainda perdura.
isso. Tá bom? Tchau. Fim.